Como muitos da comunidade do canal, sou um fanático por horror. Sempre gostei de assistir filmes, ler livros e ouvir histórias desse gênero. No entanto, nunca imaginei que um dia eu seria o protagonista de algumas dessas histórias. Você nunca espera que algo assim aconteça com você. Me chamo Eduardo, natural de Hermosillo, Sonora. Atualmente tenho 38 anos. Embora não esteja mais nessa profissão, aos 21 anos, decidi começar a trabalhar para ajudar minha mãe com as despesas. Ela é solteira. E, nessa época, um tio me ofereceu a oportunidade de ingressar em sua empresa de caminhões. Fui designado para dirigir um caminhão, já que diversas empresas contratavam transportadoras para mover diferentes tipos de carga. Consegui o emprego, mas antes precisei passar por um treinamento específico. Afinal, não é qualquer um que pode ser motorista de um caminhão de carga. Com o tempo, adquiri experiência e comecei a fazer viagens curtas, muitas vezes de ida e volta no mesmo dia. Quando já estava no ramo há um tempo e tinha acumulado alguma experiência, meu tio compartilhou comigo. Meu tio precisou substituir um de seus motoristas, que ficou gravemente doente. Por sorte, já tínhamos uma entrega agendada com uma empresa, e como eu estava disponível, ele decidiu confiar-me esse trabalho. Era minha primeira viagem de mais de 2 dias. Parti bem cedo pela manhã, e a primeira parte da viagem transcorreu sem problemas. Cheguei ao destino dentro do prazo combinado e sem nenhum contratempo. Porém, na volta, foi quando tudo aconteceu, algo que, apesar dos anos, ainda não consigo esquecer. Estava dirigindo pela manhã em uma estrada deserta, ainda distante da minha cidade, quando, de repente, percebi algo errado com o caminhão. Os freios começaram a falhar e o volante ficou extremamente difícil de manobrar. Por sorte, consegui parar o veículo em segurança à beira da estrada. Ali, no meio do nada, havia apenas arbustos e algumas árvores. Pouquíssimos carros passavam, e o relógio marcava 2h40 da manhã. Lembro-me exatamente do horário porque olhei para o meu telefone antes de ligar para o meu tio, sem ter ideia do que fazer. Ele me orientou a entrar em contato com uma empresa de reparos de caminhões com a qual costumávamos trabalhar, mas alertou que talvez eu precisasse esperar até o sol nascer, já que eles só operavam durante o dia. Alguns minutos depois, ele ligou de volta, confirmando que enviariam alguém para me ajudar e que esperavam chegar por volta das 8 horas da manhã. Só porque era meu tio, mas ainda assim, teria que passar a noite naquele lugar. De jeito nenhum, disse para mim mesmo. Entrei na cabine e deitei no beliche. Tirei as botas e tentei dormir. Para ser sincero, não estava com sono. Afinal, como mencionei antes, tinha dormido muito bem antes de pegar a estrada. Fiquei apenas deitado lá, com os olhos fechados, deixando minha mente vagar. De repente, comecei a ouvir um assobio lá fora. E então, eram vários assobios. Levantei de repente e espreitei um pouco para fora, mas não vi ninguém. Na verdade, não vi nada, pois estava tudo muito escuro. Verifiquei se as portas estavam trancadas e me sentei na cabine, enquanto continuava ouvindo aqueles assobios se aproximando. De repente, ouvi risadas suaves, quase infantis, como se estivessem zombando de mim. Isso me deixou aterrorizado, pois estava claro que não poderiam ser crianças, não naquele lugar e nem naquela hora. Tentei me acalmar. Não sabia se deveria ligar para meu tio novamente. Não queria incomodá-lo. Sabia que ele precisava acordar cedo para trabalhar, mas estava com muito medo. As risadas não paravam, e cada vez pareciam mais próximas, até que de repente senti um leve movimento no caminhão, como se estivesse sendo balançado de um lado para o outro. Olhei nos espelhos lá fora, mas não vi ninguém. Era completamente inútil tentar enxergar algo na escuridão. Deitei e cobri meu rosto com um travesseiro, tentando não ouvir. Mas de repente ouvi choros. Mas dessa vez não eram crianças. Eram vozes de adultos, pedindo ajuda, suplicando para entrar. No momento em que ouvi aqueles lamentos horríveis, eles começaram a rir de novo, zombando de mim, e suas vozes ficavam cada vez mais graves. Minha mãe é muito devota à religião católica, e mesmo que eu não fosse, graças a ela eu sabia rezar. Naquele momento, era tudo o que eu podia fazer. Comecei a recitar orações em voz alta, meus punhos cerrados de medo, e mantive os olhos fechados, apertando-os também, pois não queria ver nada do que estava lá fora. Sabia que não iria aguentar. Segundos depois, claramente ouvi algo, ou alguém, com uma voz muito grave, blasfemando contra Deus enquanto zombava dos meus rezos. Nesse momento, avistei as luzes de um carro se aproximando. Rapidamente, fui para o banco da frente e liguei os faróis, pedindo ajuda, mas o carro passou direto. E eu entendo. Afinal, ninguém quer se arriscar a ajudar alguém no meio do nada e àquelas horas da noite.
Notei que, quando o carro passou, todo aquele barulho cessou. Aproveitei para abrir a porta e dar uma olhada ao redor, mas não havia ninguém. Eu estava completamente sozinho. Liguei para meu tio novamente com muita vergonha, mas estava completamente apavorado e não sabia o que fazer. Já passava das 5 da manhã e eu sabia que ele costumava acordar por volta desse horário, então me arrisquei a ligar de novo. Expliquei brevemente o que tinha acontecido e disse que não sabia o que fazer, mas que queria sair dali o mais rápido possível, pois não aguentava mais estar naquele lugar e naquela situação. Ele tentou me acalmar, disse que ligaria novamente para ver se podiam chegar mais cedo e desligou. Depois disso, meu telefone ficou sem bateria, mas já estava amanhecendo. Quando a luz do dia finalmente apareceu, reuni coragem para sair do caminhão. Desça com muito cuidado, e primeiro certifiquei-me de que não havia ninguém por perto. Quando desci, a primeira coisa que notei foi que havia pegadas de animais ao redor do caminhão. Não havia pegadas humanas, apenas de animais. Já havia mais movimento na estrada, então me senti um pouco mais tranquilo. A luz do sol iluminava completamente a área, e finalmente veio a ajuda. Depois disso, apesar do pesadelo inexplicável que vivi, continuei dirigindo meu caminhão. Permaneci nessa profissão por mais 3 anos, até entrar na universidade. Espero que tenham gostado de ouvir minha história. Eu não gostei nada de vivê-la, apesar de ser um grande fã do terror. É muito diferente quando acontece com você, e realmente não desejo isso a ninguém. Boa noite. Sou um grande fã do canal e hoje quero compartilhar minha história, mas sem revelar meu nome, pois não quero afetar os entes queridos do protagonista desta história. Já são 30 anos como transportador. Desde a primeira vez que fiz uma viagem em meu caminhão, soube que nasci para isso, pois realmente amei. E até hoje é meu trabalho. Não vi bruxas ou demônios nas estradas, como alguns colegas costumam contar, pois já passaram por todo tipo de experiências paranormais. E embora esta história seja desse tipo, não tem nada a ver com essas coisas. Recordo que naquela época comecei a ter um sonho recorrente. Quase todas as noites sonhava a mesma coisa e acordava um pouco assustado e confuso também. Meu sonho era o seguinte: eu estava dirigindo meu caminhão por uma estrada, pela qual passava frequentemente para fazer minhas entregas. Havia grandes rochas ao lado e também penhascos. Dirigia por lá à noite, sempre no mesmo trecho, quando de repente via um antigo amigo da escola secundária, com quem havia perdido contato. Naquela época, não sabia nada sobre sua vida. Ele estava parado à beira da estrada, apenas me observando. Eu parava para ajudá-lo, mas assim que parava meu caminhão, acordava de repente, sem entender por que sonhava com ele, já que fazia tanto tempo que não o via e nem sabia nada sobre ele. O mais estranho e preocupante foi quando comecei a sonhar isso quase diariamente. Eu já estava desesperado e não sabia o que fazer para parar de sonhar com isso. Era angustiante não ter uma explicação para por que sonhava exatamente a mesma coisa e como a mesma pessoa sempre. Acho que foram cerca de 2 meses tendo esse sonho. Durante esse tempo, continuei trabalhando e passava frequentemente por aquela estrada e pelo mesmo trecho, mas é claro que nunca havia ninguém lá. Lembro-me de ter procurado meu antigo amigo nas redes sociais, mas nunca o encontrei. Parecia que ele não tinha conta em nenhuma plataforma. Na verdade, nem sabia por que eu procurava. Suponho que apenas queria saber se ele estava bem, mas nunca o encontrei. Meus outros ex-colegas também não sabiam nada sobre ele desde então, pois também perguntei aos poucos que ainda tinha em meus contatos. Na verdade, com um deles, com quem também tinha amizade, comentei por que estava procurando por ele, e ele disse que tentaria encontrá-lo por mim. Passaram-se esses 2 meses, e eu tive que fazer outra entrega em meu caminhão, onde novamente teria que passar por aquela estrada e pelo mesmo trecho. Era por volta da meia-noite quando estava prestes a passar por lá, quando de repente o vi. Ele estava lá parado como no meu sonho, na mesma posição e no mesmo lugar, até com a mesma camisa verde que usava no meu sonho. Juro que quase perdi o controle. Não sabia se estava sonhando ou se realmente estava acontecendo, mas fiquei muito impressionado. Consegui frear um pouco mais à frente de onde ele estava e fiquei parado ali. Não desci do caminhão, mas conseguia vê-lo pelo espelho do lado do passageiro. Naquele momento, não entendia nada. Não sabia se meu sonho era uma premonição de que isso aconteceria ou se era um déjà vu. Mas senti medo. Meu corpo me dizia para não sair do caminhão e eu apenas permanecia em estado de alerta.
Só vi pelo espelho quando ele levantou a mão, como se me cumprimentasse ou se despedisse. E então caminhou em direção à escuridão, em direção àquele penhasco. Reagi acelerando, afastando-me dali sem descer para verificar o que estava acontecendo, pois segui minha intuição de não o fazer. Não sei se fiz certo ou errado, apenas reagi daquela maneira naquele momento. 2 dias depois, quando estava voltando de outra entrega em meu caminhão, recebi uma mensagem do meu amigo da escola secundária, aquele que disse que me ajudaria a encontrá-lo. E o que ele me disse foi a coisa mais impactante desta história. Pude encontrar o irmão dele. Encontrei seu perfil porque ele estava na turma da minha irmã mais velha. E foi por isso que ele se lembrou do nome dele para poder procurá-lo. Mas não tenho boas notícias, ele disse. Respondi dizendo para ele me contar o que sabia, pois algo muito estranho havia acontecido. Mas antes que eu pudesse contar, recebi outra mensagem dele, onde ele disse: falei com o irmão dele sob o pretexto de saber o que havia acontecido com essa pessoa que estávamos procurando. Inventei que queríamos fazer um encontro de ex-alunos, mas o que ele me disse não era o que esperava. Ele me contou que o irmão havia sofrido um acidente de carro pouco mais de 2 meses atrás, na mesma estrada do seu Sonho, e que durante todo esse tempo esteve no hospital, em coma, e 2 dias atrás, ele faleceu. Juro que não conseguia acreditar no que estava lendo, especialmente porque as datas dos meus sonhos coincidiam com o tempo em que ela estava em coma. Mas por que eu vi? Porque ele apareceu para mim na estrada exatamente 2 dias depois de supostamente ter morrido. É algo que até hoje me deixa perplexo, a mim e a minha família, pois não sabemos por que ele se manifestava nos meus sonhos e por que, justamente, a mim. Não nos víamos há anos, nem tínhamos contato em redes sociais. Não entendo o que ele queria me dizer, ou por que apareceu para mim naquela noite naquela estrada, no mesmo lugar onde provavelmente perdeu a vida. Não tenho uma resposta, pois até eu quero encontrá-la desde que tudo isso aconteceu. Depois disso, nunca mais sonhei com ele. Já se passaram anos desde que tudo isso aconteceu, mas ainda tenho mais perguntas do que respostas. Só espero que ele esteja descansando em paz e que tenha encontrado a luz, e não seja uma alma penada. Obrigado por compartilhar minha história. Cumprimentos à comunidade. Tão perigoso. Meu pai encostou e parou o caminhão, mas ele diz que quando desceu, viu apenas a criança. Era uma criança pequena e indefesa, parada olhando para ele com um rosto cheio de medo, pois eu acho que ele pensava que meu pai iria machucá-lo. Meu pai se aproximou lentamente da criança, enquanto dizia para ela não ter medo, que ele só queria ajudar. Mas a criança não dizia nada, apenas tinha o rosto cheio de medo, sem parar de olhar para o meu pai. Quando meu pai finalmente chegou onde a criança estava, perguntou para onde ir. Seus pais foram embora, ou as pessoas que estiveram com ele por alguns instantes. Mas a criança disse que estava sozinha, e com suas palavras disse a ele que pessoas ruins haviam machucado seus pais, enquanto o deixavam lá sozinho e iam embora. Meu pai queria chorar com a natureza chocante da situação, mas se conteve para não assustar a criança, que diz ter sotaque de outro país. Aparentemente ele e seus pais eram migrantes, que estavam cruzando para chegar aos Estados Unidos. Meu pai levou a criança para a cidade de Juárez, onde a entregou às autoridades para procurar um parente dela no país de onde era. Queria fazer mais pelo pequeno, mas não sabia o que mais fazer. Todo o caminho de volta meu pai chorou, pensando naquela criança que foi tirada de seus pais na frente dele de uma forma cruel, e também pensando que os viu ao lado da criança, cuidando dela, procurando alguém que pudesse ajudá-los naquela estrada. Sim, é uma história paranormal, mas envolta em tristeza. Gostaria também de agradecer por sua atenção. Boa noite.